Nham, nham, nham. Beleza, turma? Eu retornei. E eu decidi que hoje eu queria contar pra vocês uma coisa que pra poder levar em consideração o nome do canal, que é Diário de Azura, correto, né? Então pensei em contar pra vocês aqui, meio que diarizar, uma campanha de RPG que eu tive que teve uma das cenas mais interessantes pra mim até hoje. E como um amigo meu pediu pra poder falar disso, e eu tinha até esquecido, hoje eu decidi dar uma gravada aqui e vou falar. Então, Sari, valeu por me lembrar de novo e simbora pro vídeo. Tenho quase uma pequena certeza que se eu falar pra vocês em RPG, muito de vocês deve imaginar, provavelmente, aquele grupo de amigos sentado numa mesa, geralmente circular, cada um com a miniatura de seu personagem, aqueles bonequinhos todo bonitinho, bem feitinho, enquanto simplesmente tem uma pessoa lá, rolando dados e falando toda a história e aventura pros outros. Quase no estilo Stranger Things. Mas se eu contar que a minha primeira jogatina não foi assim, ela simplesmente foi em um aplicativo para RPG mesmo. E infelizmente esse aplicativo hoje em dia, apesar dele ainda existir, ele simplesmente não é nem um pouco mais recomendável por causa que, pela última vez que eu usei ele, eu posso admitir, ele conseguiu engolir a minha ficha de personagem, ele tá cheio de propagandas. E para completar tudo, o danado ele conseguiu bugar duas campanhas que eu tinha montado e ficaram impossíveis de acessar novamente. Bem, um pequeno contexto para a galera entender é que simples. O meu primeiro RPG que eu tenho mais lembrança assim de se chamar de um RPG foi o de um amigo meu. Ele estava tendo problemas para narrar e eu falei que poderia tentar ajudar ele. O resultado é que chegando lá, eu acabei entrando meio que de supetão em uma mesa de RPG que simplesmente possuía ele como mestre e mais um grupo de jogadores. No início, se me lembro bem ainda, eram 5 jogadores, porém desses 5 sumiu um, sumiu 2 e ficaram só 3. O resultado um pouco depois é que eu entrei e comecei a ajudar ele a narrar, o pessoal começou a curtir, até que depois de uma certa treta interna, cada um seguiu seu rumo, cada um foi pro seu canto e o resultado foi de que eu parei de jogar RPG. Até que chegou um dia eu decidi entrar em contato com um desses jogadores. E sim, eu tô falando de você, Sarah. Eu sei que você vai ver esse vídeo, porque incrivelmente, se não tô enganado, você é inscrito no meu canal. E o resultado foi o seguinte. Ele tinha tentado manter a mesa junto com a outra jogadora e no final eles conseguiram até alguns membros para a mesa. No total, se me lembro bem, foram 3. Desses 3 sumiram alguns e ficaram só 2 jogando. Quando eu voltei e peguei para narrar de novo para terminar essa mesa, já que estava metade, por se dizer assim, a gente conseguiu ir longe, jogou legal, finalizamos a história do nosso jeito que a gente imaginou que seria finalizada. E um tempo depois eu tentei fazer algumas mesas. O problema, como eu disse, foi o aplicativo, que simplesmente decidiu que seria interessante engolir uma ficha, enfiar literalmente 5 propagandas que não eram necessárias, mas tirando isso, simplesmente estava ruim, né? A gente tentou e não conseguiu. Provavelmente, se você já conhece meu canal, deve lembrar de uma pequena playlist que não foi muito à frente chamada Chuva. Ela simplesmente foi uma das campanhas que eu tentei modelar que teria um vídeo relacionado a ela, só que devido a alguns jogadores sumirem, não conseguimos terminar e ela literalmente foi até mesmo pelo Zap. Foi até que interessante ter o pessoal reunido, tava até que legal, um bom mistério, mas infelizmente faltava algo. Não foi igual à antiga campanha. Mas ainda assim, tava bem interessante e bem legal. Um tempo depois, eu pensei em uma ideia que seria reunir as pessoas para poder jogar uma campanha de RPG presencial. No final das contas, só 2 pessoas poderiam jogar, por causa que só 2 moram um pouco perto de onde eu moro, e o resultado é que essa ideia não foi muito à frente, apesar do grupo estar junto até hoje. Bem, prosseguindo a história, aconteceu simplesmente uma coisa bem interessante ao meu ver, e que até hoje eu acho que, se não fosse por isso,
eu não teria essa lembrança tão boa dessa última campanha que eu fiz e que vale muito a pena. Eu tava com a ideia de refazer a campanha pelo Zap novamente, porém eu fui conversar com uma jogadora antiga. E o resultado é que eu consegui contato de novo com ela, eu consegui encontrar e a gente conversando, ela falou pra fazer pelo Discord. E não é que deu certo mesmo? Foi uma boa ideia fazer aquilo. Então, convidando novamente essa jogadora antiga, o outro e mais esse mais novato, mas que também é muito legal, o Link. Simplesmente a gente começou a modelar a campanha. Então precisava ainda de mais algumas pessoas, então eu acabei convidando mais uma amiga e deixando no meu TikTok falando sobre a mesa e que estava em aberto. E aí entrou uma outra pessoa que simplesmente ajudou a montar bem bonita essa campanha e por causa dessa pessoa e de mais algumas, podemos dizer assim que essa campanha me deixa até hoje bem alegre quando lembro dela. O processo de produção da campanha, literalmente ele começou na época, ele começou com a ideia de criar uma campanha baseada em fantasia medieval pelo Zap, mas puxei depois para a presencial. Teve muita coisa que foi cortada dessa ideia, teve muita coisa que modificou, outras que simplesmente não cabiam. E criar uma campanha RPG simplesmente é quase igual a tentar criar um filme. Você tem que ter as ideias, você tem que estar todo preparado, tem que bolar as ideias direitinho. E eu admito, eu não tinha quase nada bolado, mas ainda assim era bem interessante imaginar todas as coisas. O resultado depois disso foi simples. Eu tava com a ideia, porém muitas coisas mudaram. Mas ainda assim, a campanha estava perfeita para ser utilizada de alguma forma. Após a campanha ter sido criada, ter tido aquela pequena ideia de início, e eu ter ajeitado umas pequenas pontas aqui e ali e acolá, eu simplesmente precisava colocar uma ficha básica. Então a ideia foi separar os personagens em algumas coisas que fossem mais fáceis para eu poder conseguir controlar na minha cabeça e saber como funcionaria. Então peguei os modos mais básicos de um RPG de mesa, como clérigos, druidas, entre outros, e deixei aberto para a galera. Cada um faria a sua ficha só se baseando em poucas coisas, como idade, passado, um medo, e isso ia seguir direto até o ponto que fosse mais fácil e eu pudesse entender o que eu podia ou não fazer na campanha. Porque não era só assim, ao meu ver, eu simplesmente criar uma campanha e falar, ó, vocês vão jogar, acabou. Mas eu precisava também entender o que seria necessário para cada um poder se divertir e principalmente para eu entender, né? Bem, agora é uma parte que eu queria mesmo falar, que simplesmente foi algumas modificações da ideia inicial para a final. Quem jogou comigo deve se lembrar provavelmente do personagem Versalhes. Ele simplesmente era um nobre da corte que vivia naquele lugar. A parte interessante desse personagem era simples. Na primeira vez que eu modelei ele, ele seria ainda assim um nobre, porém ele era para ser um vilão. Nessa segunda versão eu percebi que eu precisava de algum plot um pouquinho modificado e algumas coisas. E bem, como eu disse, a campanha antigamente ela era uma. Mas como seria ela, eu não contei. E por isso eu já peço desculpa, mas vou contando agora. A ideia da campanha inicial era colocar um grupo de aventureiros bem simples que tivesse num vilarejo, ou até mesmo em um reino. A ideia seria fazer eles acabarem se conhecendo numa taverna, começarem a conversar até chegar um pequeno comerciante pedindo para alguém fazer a escolta deles até um vilarejo. Porém, ninguém aceitava isso, mesmo pelo preço que eles estavam pagando, que era bem alto, mas ninguém aceitava. Pois, de acordo com eles, era um vilarejo que ficava depois de uma névoa e muito perigoso. Bem, essa parte de manter um vilarejo se manteve. O que não se manteve foi a forma que eles foram para lá. Que eu admito, ficou um pouquinho complicado de fazer eles irem pra lá, já que todo mundo criou uns personagens que foram bem únicos e difíceis para mim conseguir entender como eles funcionariam. Os vilões da campanha antiga, eles seriam literalmente baseados em vilões bem simples. Ou bem simples ao meu ponto de vista, né?
O primeiro vilão a ser criado para a ideia da campanha seria, sim, o Versalhes. De acordo com a primeira campanha, ou como era para ela ser, ele seria simplesmente um nobre que estaria, na verdade, não tantas aspas, por debaixo dos planos, controlando o local, utilizando de medalhões e equipamentos, e o cachorro tá latindo pra caramba, acho que dá pra escutar, mas estaria utilizando de equipamentos para poder controlar lobisomens. A ideia da campanha, nesse ponto, era fazer simplesmente: os jogadores vão até o local, conversam com alguns moradores após fazerem simplesmente a entrega dos itens que estaria dentro daquela antiga carroça. Todo mundo simplesmente iria conversar com eles, eles iam pedir ajudas, favores, fazer pequenas missões, até eles notarem que tinha algo errado no vilarejo, que no caso seriam lobisomens atacando pessoas, porém não todas. Isso se manteria por um pequeno período de tempo, até que finalmente eles lutassem contra o personagem Versalhes, que seria um vilão bem forte, que ficaria dando spawn em minions para ficar ajudando ele, e principalmente que também traria um pequeno grande problema, ao meu ver sempre assim, que era que como ele possuía os itens, precisaria de alguma forma a galera arrancar aquilo dele, ou, claro, precisaria descobrir uma forma de destruir, em vez de simplesmente tirar da mão dele. Até aí, era algo que na minha mente seria um pouco simples, um pouco fácil. Porém, a campanha seria curta. Então veio a segunda parte, com outros dois chefes bem mais diferentes e um pouquinho complicado, ao meu ver. Esses outros chefes simplesmente foram modelados com a ajuda de alguns mestres de RPG de um grupo que eu faço parte, e simplesmente a ideia era básica. Um grande necromante decidiu que queria viver mais tempo e se transformou em um Lich. A história contaria da forma como é que ele virou um Lich ancião, o porquê e tudo mais. Incluindo, ele seria uma espécie de boss duplo, porque enquanto os jogadores lutam contra esse Lich, teria um dragão negro, não tem um dragão negro, Lich, junto, para poder estragar sempre o pessoal e fazer a galera se zangar um pouquinho com o mestre, porque senão não tem graça. Bem, para não ficar muito estranho, na minha mente eu tinha a ideia de criar a história dos bosses de uma forma bem simples. A ideia era fazer que os jogadores, após derrotassem Versalhes, que simplesmente era um nobre que queria ser uma espécie de rei no local, ele acabava simplesmente perdendo a luta e eles voltariam. E aquela névoa que antes dominaria todo lugar, todo espaço, agora já não existiria mais. Que sim, o local seria coberto por uma névoa e o objetivo dos jogadores seria descobrir como tirar aquela névoa de lá. Bem, a ideia da névoa se manteve e o dragão, assim como o Lich, também se manteve. Porém, a ideia deles foi modificada um pouquinho aqui e um pouquinho ali, mas a história deles se manteve. A ideia inicial da criação do Lich seria contar que o vilarejo ele era muito antigo. Tão antigo quanto a própria história do tempo daquele mundo. Disse que naquele local, o antigo mago ele estudava magia, ajudava todas as pessoas, porém, não muito distante haveria um pântano com um dragão negro. O objetivo do dragão seria dominar tudo e ver a destruição de todas as pessoas. O resultado seria meio simples. Como as pessoas estariam lá seriam completamente destruídas por aquele dragão, o objetivo do mago tornou-se aprisionar o mesmo. Então, com o estudo de magia antiga e tudo mais, o mago descobriu uma forma de aprisionar o dragão. Porém, isso fez o dragão virar um Dragolite e, ao mesmo tempo, o mago precisava se tornar um Lich para poder continuar mantendo a prisão do dragão para sempre. A ideia da história era um pouquinho batida, mas ainda assim era bastante funcional, ajudaria bastante a dar um motivo para aquele mundo existir, incluindo para aquele local.
E isso se manteve até na criação da campanha. Bem, já tendo esses bosses e vocês entendendo um pouco da história, o que mudou exatamente, o que me fez achar tão interessante essa campanha? Bem, o que me fez achar interessante ela foi simplesmente uma única cena, que me fez rir bastante durante um tempo e até agora virou meio que um meme interno pra galera que tava lá no dia. Mas ainda assim, contando aqui um pouquinho mais. A campanha se manteve quase idêntica à ideia inicial, até que simplesmente no meio de uma conversa a gente começou ela. Começamos criando um vilarejo com uma igreja central, onde o pessoal estaria lá, estaria conversando e tudo mais. O problema foi simplesmente a minha primeira dificuldade de poder jogar legal, que foi os jogadores. Não porque eles jogam mal ou algo assim, mas sim por causa que eu não sabia como lidar com eles. E não digo isso de uma maneira rude nem mal, mas sim por causa que eu fiquei meio bugado na hora, já que cada um deles criou um personagem único. E aqui vem os jogadores. Como eu já falei antes, o Sari, eu conheço ele há um bocado de tempo e eu admito, o personagem dele foi incrível. Foi literalmente um elfo ladino que teve uma das melhores ideias que virou um meme e que simplesmente foi interessante. Com um personagem que simplesmente busca desvendar mistérios no melhor estilo Scooby-Doo, eu achei um pouquinho complicado de início conseguir. Como é que eu vou dizer isso? Eu fiquei um pouquinho indeciso de como agir com o personagem dele, já que eu não sabia a forma que ele agiria, como ele andaria, etc. Mas foi bem de boa depois de um tempo. Não tem? Pra poder conseguir fazer o personagem dele se encaixar naquele mundinho. Bem, mas ainda assim, tinha outros jogadores. Em segundo lugar, uma jogadora mais antiga, a Lady. E eu admito, jogar com ela sempre é legal, ela é uma boa jogadora, cria personagens interessantes. E eu admito, eu gosto de jogar com ela porque ela sempre tá lá, junto com o Sari, criando teorias pra campanha. E talvez a parte mais engraçada disso tudo é que eu achava que quem tinha mania de fazer um caderninho era ela, porém quem tem a mania de fazer o caderninho é ele. Ela simplesmente criou uma barda e foi magnífico, porque ela sabe interpretar e fica muito bom. Em seguida veio outro jogador. Ele veio na segunda parte da campanha inicial que eu já tinha feito e acabamos não terminando ela. Eu admito, esse cara é bem legal e é o Link. Eu tava jogando com ele, eu admito, jogar com ele é bem interessante. Só que eu não imaginava que ele iria criar um bárbaro que faria literalmente uma cena virar meme durante a campanha toda. O personagem dele, como bárbaro, era simplesmente um humano que não gostava de nobres e tinha mania de, digamos assim, passar a mão leve neles. Foi interessante. Em seguida, veio uma amiga nova minha, que foi a Choco, e eu admito, ver ela criar um necromante que também foi alvo de virar um meme ambulante pra gente, foi incrível. E por último, a jogadora que veio literalmente do TikTok, a Rias Gremory, e simplesmente ela criou uma Warlock, que eu admito, eu curti pra caramba o personagem dela, foi bem planejado e todo mundo interpretou muito legal. Bem, conhecendo os jogadores, provavelmente muita gente deve estar se perguntando que cena foi essa que eu toda hora tô falando que virou meio que um meme interno durante a campanha. Bem, vamos agradecer ao Sari pela brilhante ideia dele de fazer uma loucura para poder virar meme. Vocês lembram provavelmente que eu falei daqueles itens lunares, que seriam, no caso, no início, uma adaga, um anel, um cordão e um livro. Eu não disse exatamente o que seria cada coisa, mas seria isso no caso. E o resultado é que foi bem interessante, porque o bendito do cara simplesmente conseguiu encontrar a adaga lunar. E bem, me diga aí, o que qualquer pessoa em suma consciência quando encontrasse um item meio estranho faria? Simplesmente analisaria, procuraria respostas. Mas o Sari não, o Sari teve a brilhante ideia de pegar e simplesmente tentar se mandar de Vasco, furando o braço, o peito e tudo mais que tinha para poder se furar com
um objeto perfurante. O resultado disso foi que, naquele momento, a Warlock tava dormindo, o Bárbaro tava literalmente cantando Doente de Amor, procura remédio na vida noturna, e enchendo a cara. E pra completar, a nossa querida necromante esqueceu que sabia usar magia. E a Barda tava subindo e descendo a escada sem saber quem ela ajudava. Se ajudava simplesmente o necromante com o ladino ou se tentava ajudar o bárbaro noiado. Aquilo foi um meme na hora, porque ninguém lembrava quem sabia usar magia, ninguém sabia mais quem conseguia curar outra pessoa, ninguém lembrava de mais nada. Foi simplesmente um branco geral. Ao ponto de eu ter que pegar uma NPC e utilizar ela para poder ajudar o pessoal. E aí que vem a parte engraçada que o pessoal até agora ri. Porque simplesmente ela tinha um cajado e estava usando para curar o personagem. Quando o personagem simplesmente foi curado, eu simplesmente estava tão bugado com aquilo que eu fiz a NPC pegar o cajado e literalmente, receba! Dar uma cajadada na cabeça do cara que fez o cara pagar. Pra mim foi engraçado aquilo, foi bem interessante ver aquilo. A campanha literalmente virou um meme por causa daquela única cena. Eu admito, eu não trocaria aquela cena por nada, porque foi muito engraçada. E literalmente aquilo virou um meme tanto que foi desenhado. E até hoje o pessoal ainda ri um pouquinho disso, acha graça. E eu admito, vale a pena se lembrar disso tudo, é bem engraçadinho, vale cada minuto do desenho lá que a menina fez pra poder a gente rir. E eu gostaria de imitar aquela cena novamente, mas eu sei que não vai ser igual. Olha, eu sei que é um pouco complicado conseguir explicar, ainda mais porque eu não sou acostumado a fazer esse tipo de vídeo contando algo, mas eu tô tentando meio que dar uma honrada na palavra do canal, do nome, né, diário, então tentando contar um pouquinho disso. Mas imaginem isso. Vocês estão numa mesa de RPG. Tá todo mundo conversando, agindo como seus personagens. E você conhece aquele personagem que simplesmente ele é um necromante, ou ele é um healer, ou simplesmente ele é um druida que conhece muito da natureza. Então, o personagem que seria, por exemplo, digamos assim, o ladrão mais inteligente, mais tudo certo lá da sua campanha, o bendito decide simplesmente pegar uma adaga e, né, bater aqui, bater ali, bater cá, simplesmente não fez sentido. Eu fiquei tão bugado com aquilo que no final todo mundo entrou em pânico, porque até o momento tava só o bárbaro fazendo o que um bárbaro faz numa taverna, enchendo a cara, até que literalmente o jogador começou a colocar lá escrito doente de amor, e aquilo já começou a ficar engraçado. De repente, imagina, aquele personagem que começou a se machucar pra caramba, recebe ajuda de quem? Logo de quem tem a magia de cura. E esse alguém simplesmente esqueceu que sabia usar magia. Ou pior, imagina você tá lá num RPG de Cyberpunk e simplesmente. simplesmente o médico lá, né? O pessoal do Traumatim esquece que sabe usar equipamento de cura. E todo mundo começa a entrar em pânico, porque a outra que poderia usar isso simplesmente tá dormindo. Então não tem como ela acordar assim. A Barda esqueceu que sabe usar magia, o Necromante esqueceu que sabe usar magia, o Clérigo sumiu, tá todo mundo sumido. O resultado, entrou a galera em parafuso, todo mundo começou a rir. Eu tive que usar uma NPC pra curar o Manolo. E no final eu tava tão bugado que eu simplesmente pensei assim: eu vou aquietar esse cara só fazendo a melhor coisa. Receba, bonk! Toma-lhe cajadada na cabeça. Foi a única coisa que veio na mente, eu não tava sem ideia. Foi engraçado. Foi. Eu não sei explicar direito, mas foi engraçado. E agora, literalmente, o pessoal lá tá tentando se reunir para criar novas mesas. A gente mantém aquela mesa salva, a gente conseguiu finalizar o RPG. A gente manteve o dragão, o Lich, o Versalhes virou um amigo, e no lugar do Versalhes como vilão entrou uma vampira, que literalmente foi muito top aquela personagem, eu admito. Eu baseei um pouquinho nela na Rose of the Crimson, a personagem do Final Fantasy Dark of Cerberus. Eu devo ter falado errado pra caramba, mas ainda assim foi muito legal jogar. Eu admito, eu tô afim de fazer novas campanhas com esse pessoal. Eu quero ver esse pessoal fazendo novas campanhas, mas eu não quero de novo fazer outro receba na cabeça de ninguém, porque foi muito zoado.
Mas ao mesmo tempo eu quero ver outra pessoa fazer outra bobeira. E bem, o canal agora tá com um server lá no Discord e eu acho que eu vou deixar o link aqui. Vai que alguém quer participar, né? Porque lá tem já uma zonazinha separada pra quem quiser entrar em call jogando algum jogo com algum amigo. Tem umas partezinhas pra quem é mestre em RPG e quiser criar sua própria mesa, criar um convite e postar lá. Então, fica sussa, galera. E no caso, valeu por escutarem. E desculpa não saber explicar direito, mas que foi engraçado pra mim. Eu tô agora rindo porque foi engraçado, mas vale muito a pena. Tem coisa dessa campanha que eu quero lembrar e tem coisa que eu prefiro esquecer. Mas, na boa, tem mais coisa, tem muito mais coisas que eu quero lembrar dessa campanha. Principalmente esse meme do receba. Então, valeu e até a próxima.